A fé verdadeira gera discernimento espiritual, mas quando pensamos com a nossa mente humana, as nossas limitações nos fazem refletir sobre as situações um Deus também limitado. Cheguei a essa conclusão lendo o capítulo 16 de Mateus e hoje a gente vai fazer um estudo aprofundado dele, onde nós vamos entender o porquê eu cheguei nessa conclusão. Eu vou fazer a leitura. Para quem me acompanha, eu sempre uso essa Bíblia de estudo esquematizado. Eu faço a leitura do capítulo e vamos lendo o estudo que essa Bíblia nos fornece e vamos aprofundando um pouco a questão de contexto histórico. O que a gente conseguir extrair desse capítulo, a gente vai estudar hoje. Então, já apresentando um pouquinho do contexto, a gente saiu do capítulo 15, que encerrou com a segunda multiplicação dos pães e peixes. E a gente vê, após a multiplicação, Jesus se deslocando. Diz que e tendo despedido as multidões, entrou no barco e foi para o território de Magadã. Então, essa multiplicação anterior foi feita na cidade de Decápolis, entre muitos gentios. Então, a gente tem ali um contexto de Jesus fazendo curas, milagres entre os gentios. E ele se desloca para Magadã e a gente não tem uma referência clara de tempo e nem de onde ele estava no momento em que começa o capítulo 16, mas a gente sabe que houve um espaço entre um e outro. E o capítulo 16 começa assim: os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando-o, pediram-lhe que mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. A Bíblia não tem uma explicação sobre esse trechinho, mas ele não é difícil da gente compreender, né? A gente vê os fariseus e os saduceus, que eram grupos que normalmente discordavam entre si. Eles tinham um pensamento um pouco diferente e normalmente eles discordavam. Mas aqui eles se unem contra Jesus. Então a gente percebe já aumentando a perseguição contra Jesus, aumentando a intensidade. Os grupos já estão se unindo para tentar encontrar algo em Jesus para usarem contra ele. E eles pedem que Jesus lhes mostre um sinal. Gente, Jesus já tinha feito sinais suficientes para que qualquer pessoa com o coração aberto confiasse, acreditasse que algo grande estava acontecendo ali, que ele era realmente enviado de Deus. Se eles ainda não haviam percebido, é porque o coração estava duro. Eles não queriam realmente perceber. O que eles estavam ali tentando era conseguir que Jesus fizesse alguma coisa que eles pudessem usar contra eles. E Jesus diz que não vai ter nenhum sinal além do de Jonas. Jonas ficou 3 dias na baleia. Então, Jonas ficou 3 dias dentro do ventre do peixe e Jesus aqui já aponta para a cruz, que ele ficaria 3 dias, né, no ventre da terra e após esses 3 dias ele retornaria para trazer a salvação, que foi o que Jonas levou para Nínive também. Vamos continuando. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homem de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Deixa eu ver se essa Bíblia tem alguma explicação desse trecho. Tem. Em seus ensinamentos, Jesus usou o fermento como uma ilustração de hipocrisia. Marcos 8,14, Lucas 12,1. Assim como o fermento cria um processo de fermentação que se espalha por toda a massa do pão, da mesma forma, a hipocrisia causa mudanças no povo de Deus. Paulo usou essa metáfora mais adiante para referir-se aos falsos mestres e suas doutrinas. A base de um relacionamento. Relacionamentos são enraizados em algumas coisas, interesses comuns, atração física ou até mesmo no medo da solidão.
Nos evangelhos, vemos que o relacionamento com Jesus está enraizado na fé. Quando Jesus andava pelas estradas da Palestina durante a sua vida terrena, ele desejava que as pessoas colocassem a sua confiança nele e contassem com ele. Mas isso não acontecia e continua não acontecendo automaticamente. Assim como o amor cresce com o tempo, assim também ocorre com a fé. Jesus apontou um dos fatores que ajuda a fé a crescer: lembrar o que ele fez por nós. Refletir a respeito do que ele já fez por nós revigora a nossa confiança no seu poder e renova a nossa fé nele. Então, esse trecho aqui ele traz vários aprendizados para nós, inclusive como professores de crianças, que é o meu público maior aqui, mas também para qualquer líder e mestre. A gente percebe os métodos de ensino de Jesus. Jesus ele está usando, se a gente for fazer um paralelo com neurociência, Jesus está usando o que a neurociência chama de aprendizagem contextual. Ele está usando algo que está acontecendo ali agora, naquele momento, para marcar um ensinamento, para deixar um ensinamento vivo na mente dos discípulos. Então, eles acabaram de perceber que esqueceram de levar os pães e Jesus aproveita esse acontecimento para falar do fermento dos fariseus. A questão do fermento já era utilizada por Jesus em seus ensinamentos, já é utilizado muito no Antigo Testamento. Então, não era difícil para os discípulos fazerem a ligação entre o que tinha acabado de acontecer, os fariseus e saduceus enfrentando Jesus, e Jesus falar do pão agora, do fermento, era algo do contexto deles histórico. Tanto o fermento fazendo um paralelo com os falsos ensinamentos, quanto o pão estava no contexto deles. Eles tinham acabado de passar pelas multiplicações dos pães e agora eles percebem que o pão faltou, que eles esqueceram de levar pão. Então, Jesus ali usa esse momento para quebrar aquele piloto automático deles. Vamos indo, a gente tem que andar, a gente tem que seguir, vamos de um lugar para o outro, a gente tem que levar a palavra. Jesus quebra esse piloto automático, faz eles pararem agora para meditar em um ensinamento que ele desejava entregar para eles. Todas as ações de Jesus têm técnica por trás, tinha propósito por trás. E se a gente quer ser bons mestres hoje também, a gente tem que se aprofundar nesse conhecimento, inclusive das técnicas que Cristo usava. E Jesus, após falar com eles, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, eles começam a falar entre eles. Ele está falando isso porque a gente esqueceu o pão? É pão? E Jesus fala, não é possível, em outras palavras, né? Se eu acabei de multiplicar pão para 5.000 pessoas, por que isso seria um problema para a gente hoje? Vocês não conseguem se desligar do que é natural, do que é terreno. Vocês agora pararam de agir com fé em mim e estão novamente voltando para a sua mente, para a sua mentalidade. É o que eu falei na abertura do vídeo. Quando a gente está agindo através da fé, essa fé nos traz discernimento espiritual. A gente consegue enxergar o que é espiritual, a gente consegue enxergar a providência de Deus, a gente consegue enxergar as pessoas que Deus está enviando para nós, as situações que Deus quer que a gente resolva, quando a gente age com fé. Agora, quando a gente volta para o nosso pensamento humano, como eles fizeram aqui, só estão pensando na fome, na barriga, eles esquecem da fé. E eles transformam Deus em um Deus limitado, como nós fazemos também. A gente limita Deus conforme a nossa própria limitação. Então, assim, precioso esse trecho, Jesus nos ensina muito. Continuando, então, a confissão de Pedro, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vou ler a explicação da Bíblia.
A pergunta de Jesus traz à tona diversas ideias que o povo tinha a respeito do Filho do Homem. As pessoas podem deduzir certas coisas a respeito de Jesus a partir dos seus atos, mas somente um ato sobrenatural de Deus pode revelar Jesus de forma precisa e salvadora. Jesus, mais uma vez, usa de uma técnica de ensino aqui. Primeiro, ele faz uma pergunta para os discípulos, perguntando no geral: o que vocês têm observado que o povo fala de mim? E eles falam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias. O povo percebe que tem algo especial em Jesus, mas não conseguem discernir que ele é o próprio Deus. E Jesus pergunta para eles: e vocês? Jesus aprofunda a pergunta. Vocês já pensaram no geral? Qual é a visão geral de qualquer pessoa? Agora, e vocês que estão caminhando junto comigo? Vocês conseguem enxergar algo mais profundo do que o povo tem enxergado? Então, Jesus já chama eles à responsabilidade. Vocês que estão caminhando próximo de mim já precisam estar enxergando além do que o povo enxerga. E Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és Simão Barjonas. Jesus mostra ali que não veio de Pedro essa revelação, que para que eles enxergassem isso diferente do que as outras pessoas enxergavam, isso precisava ter vindo de Deus. Isso era uma ação divina sobre a vida dele. Versículo 15 ao 18. Confessando a verdade. O que faz da igreja o que ela é? Regras e estatutos? Afiliação denominacional? Jesus não construiu um prédio e criou um fundo ou iniciou uma denominação. Ele convidou as pessoas a conhecê-lo. Pedro percebeu isso. Por isso ele confessou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão, a fé confiante em Jesus como Senhor, é o fundamento da igreja que Jesus buscava construir. A maturidade cristã significa muitas coisas, mas ela começa e continua com uma declaração inspirada por Deus de Cristo como Salvador. Que você e sua família e sua igreja permaneçam centrados em Cristo na vida e na articulação da sua fé. Meu pastor ontem falou exatamente isso no sermão dele, quando ele disse que essa igreja que nós estávamos ali ontem, aquele templo poderia ser destruído, poderia ser reconstruído, poderiam passar todas as pessoas que estavam ali, vir outros pastores, ela só permaneceria uma igreja se ela focasse os seus ensinamentos nesta verdade, que Cristo é Senhor e Salvador das pessoas. O que passa disso não é o evangelho. Essa foi a missão de Cristo, construir a sua igreja sobre essa verdade. Foi o que ele disse a Pedro: sobre essa verdade eu construirei a minha igreja. Não é que ele ia construir sobre Pedro, que Pedro seria uma figura central. É sobre a verdade de que Cristo era o Senhor e Salvador de todos. Inclusive, vamos ler aqui que tem essa explicação. A confissão de Pedro enfatiza um ponto importante que Mateus destacou 8 vezes desde o início do seu evangelho. Jesus é o Messias. Mateus identificou Jesus como o Messias 22 vezes em seu evangelho. É uma boa curiosidade bíblica. 22 vezes ele diz que Jesus é o Messias no evangelho, para deixar bem claro. E continua no versículo 18. O nome de Pedro, um apelido dado a ele por Jesus, significa pedra. Há algumas dúvidas a respeito do que Jesus quis dizer quando disse que construiria sua igreja sobre esta pedra. Alguns acham que Jesus estava dizendo que Pedro seria o fundamento de uma nova congregação de seguidores de Jesus. Isso é verdade, pelo menos em parte, tendo em vista que Pedro foi um dos que Jesus usou para espalhar a sua igreja no Pentecostes. Outros compreendem que Jesus estava se referindo à confissão de que Pedro havia acabado de fazer. A gente consegue realmente enxergar as duas realidades, porque aconteceu de Pedro ser uma das bases da igreja, mas eu creio que Jesus apontava ali para a confissão de Pedro. As pessoas ainda não compreendiam as implicações do ministério de Jesus como Messias, por isso ele não queria que os seus discípulos declarassem o que estavam começando a compreender. Tal declaração só levaria a confusões. Aqui ele está falando do versículo 20, onde ele diz: então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ele queria que seus discípulos já compreendessem, afinal, seus discípulos deveriam estar à frente do restante do povo. Mas ele ainda pediu que eles não declarassem isso a outras pessoas, porque ainda não era o momento. Jesus ia encaminhando o seu ministério aos poucos, né, etapa por etapa.
Então vamos continuar a leitura no versículo 21. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos ler a explicação da Bíblia. O Messias que não era esperado. Conforme Jesus viajava com seus seguidores na primeira metade do seu ministério terreno, eles finalmente começaram a compreender quem ele era. Eles reconheceram que ele era o Messias, o libertador e governador prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Nesse ponto, Jesus ofereceu a eles uma perspectiva completamente nova. Sim, ele era o Messias, mas não do tipo que eles estavam esperando. Ele contou a eles que seria morto e ressuscitaria dos mortos. Mesmo com as pistas disso dadas em Isaías 53, eles não conseguiam imaginar como isso poderia ser verdade. Como você responde quando a palavra de Deus contradiz a sua compreensão de quem ele é? É uma pergunta para a gente. Esvazie sua mente de falsas imagens e ideias a respeito de Deus por meio do estudo diligente da palavra de Deus e em espírito de oração. Os discípulos esperavam aquele Messias terreno, né, que ia vir como governador, como rei, ia produzir uma guerra ali, derrubar o Império Romano. Jesus agora começou a mostrar para eles que não era isso. Mas a Bíblia diz aqui, mesmo Isaías já tendo falado isso lá atrás, não era o que os discípulos queriam enxergar. Então eles olhavam para Cristo com aquele óculos deles, né? Um óculos que direcionava a visão deles para o que eles queriam enxergar. E Jesus está mostrando que não. Jesus agora está abrindo a lente deles, limpando a lente deles. E a Bíblia pergunta para a gente está disposto a enxergar o nosso Deus como ele é, ou a gente tem olhado para ele com as nossas lentes? Tem mais uma explicação. Pedro havia compreendido corretamente que Jesus era o Messias, mas não havia compreendido ainda a missão de Jesus. A resposta dura à correção de Pedro mostra que ele tinha um motivo pecaminoso para proteger Jesus de se ferir, um motivo baseado em fraquezas humanas, em vez de na sabedoria divina. Vamos continuar a leitura. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que poderá o homem? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui ainda se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos ver a explicação desse trecho. O caminho para baixo é o caminho para cima. A vida cristã nem sempre parece completamente lógica. Algumas vezes ela entra em paradoxos. Jesus identificou uma dessas peculiaridades quando destacou que aqueles que vivem protegendo a si próprios, por fim, perderão tudo que vale a pena possuir. Há outras inversões desse tipo na Escritura, como as advertências de Tiago e Pedro de que somente os humildes serão exaltados, e a descoberta de Paulo da glória de Deus na fragilidade humana. O próprio sacrifício de Jesus, a partir do qual toda a vida espiritual floresce, é um exemplo perfeito. Jesus estava perto de apresentar uma ilustração horrível e sangrenta do que exatamente significa carregar a sua cruz. Mas é somente através da cruz que alguém pode ganhar a coroa. Não podemos esperar compreender o que significa ser um cristão sem compreender a vida de serviço e sacrifício que Jesus prometeu para aqueles que o seguem. Venha, siga Jesus, venha e morra, e você encontrará a verdadeira vida. Somente aqueles que se desprendem do que é dessa vida terrena
conseguem enxergar aquilo que é dos céus. E é o que Jesus está falando. Somente quando nós nos desprendemos das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos prazeres, das riquezas desse mundo, quando a gente perde essa vida, é que a gente ganha a vida em Deus. Porque o que ele nos ensina é amar aos outros, é ser generosos, é entregar tudo o que nós temos, é servir. Então a gente precisa perder tudo aquilo que a gente estava agarrado para ganhar esses novos valores e dessa forma a gente consegue abrir o nosso coração para receber a Cristo em nossa vida. E esse é o caminho para o céu. E nesse trecho tem uma frase que sempre gera muita dúvida, né? Que é o versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quando a gente lê isso no primeiro momento, a sensação, pelo menos para mim, que eu tive era de que, como se ele dissesse que alguns não iam morrer até que ele voltasse, né? Já pensei lá na segunda vinda. Isso gera algumas dúvidas. Então eu pesquisei sobre o que significa. Pelo que eu li, no capítulo 17 já vai começar com a transfiguração. Então, quando ele diz, alguns aqui presentes vão ver, outros não. Pode estar apontando para essa transfiguração, quando ele levou Pedro, Tiago e João, em particular, para um monte, ali ele se transfigurou, o seu rosto resplandecia. Então, eles viram ali uma parte do reino de Deus, a majestade do reino de Deus. Também pode apontar para outros eventos, como a ascensão de Cristo após a ressurreição, como o Pentecostes. E também, segundo a pesquisa aqui, ele pode estar apontando para a queda de Jerusalém, que deu no ano 70 depois de Cristo. Alguns interpretam que isso também é um juízo do Filho do Homem, mostrando sua autoridade como rei. Já havia a profecia de que Jerusalém cairia, e seria essa uma demonstração do poder dele como rei, inclusive sobre as coisas terrenas. E é isso, gente. Acho que já deu para a gente aprofundar bem o capítulo, já deu para sanar algumas das principais dúvidas que a gente tem sobre contexto, sobre essas passagens que a interpretação é difícil de fazer. Então, agora eu vou fazer minha anotação aqui e a gente volta com a leitura do meu resumo. Vamos lá, então, a nossa leitura. Eu anotei aqui mais ou menos a frase que eu abri o vídeo. Fé verdadeira gera discernimento espiritual. Mas, quando pensamos como homens, a nossa limitação impede que enxerguemos a Deus e seus planos. Nesse capítulo, vemos o crescimento da perseguição a Cristo manifesta na união dos saduceus e fariseus, que normalmente discordam entre si. E aqui se unem contra Cristo, buscando meios para acusá-lo. E Jesus lhes responde, mostrando que ele não se importa com a opinião deles, pois seus corações eram duros. Jesus dá uma aula marcante aos discípulos, com o fim de gravar em suas memórias a importância do cuidado com os falsos ensinos, e os provoca a refletir sobre quem eles acham ser o Cristo, a quem seguiam. Jesus não os queria só trabalhando no ministério de forma automática, por isso gera reflexões até que confessam ser ele o Filho de Deus. Então Jesus começa a falar de sua morte para prepará-los para os próximos acontecimentos e aponta para os custos de servir como discípulo, abrir mão da sua vida para receber a vida eterna. Preciosos os nossos aprendizados de hoje. Vemos que estamos no caminho certo, seguindo exatamente o que Jesus nos ensina aqui, buscando a palavra para compreender a grandeza desse nosso Deus. Gente, tenham um excelente dia. Vamos agora às nossas orações, porque é nesse momento que o nosso relacionamento com Deus se aprofunda.